Olha, primeiramente eu quero desejar um bom dia para o senhor, para a senhora que acompanha o Plantão Brasil. Eu quero que vocês comentem de que lugar do Brasil você é. Comenta aí de que lugar do Brasil ou do mundo você acompanha o Plantão Brasil. Agora vamos falar do assunto do vídeo, que é a missão do Mourão em Angola falhou. Não, falhou, mas falhou feio o Mourão em Angola. Ele foi lá, ele acabou admitindo, deixando escapar, que ele foi lá para tentar ajudar o Bolsonaro na missão de salvar a Igreja Universal, porque a Igreja Universal está sendo expulsa de Angola por vários motivos que eu vou falar mais adiante. E aí, o Mourão deu uma entrevista para a RTP, que é uma TV portuguesa. Até falei isso aqui faz uns dias. Eu falei, gente, vai dar errado essa missão do Mourão. Não se preocupe, porque eu vi muita gente, principalmente na esquerda, falando, nossa, o Mourão foi lá para ajudar o Bolsonaro. Eu falo, gente, você já viu a qualidade dos nossos militares? Você acha que ele vai lá com uma missão em que ele vai cumprir essa missão? Mesmo se fosse, não sei se era o caso, mas é claro que não vai. Aí o Mourão conseguiu piorar a situação. Já estava ruim, mas estava muito ruim a situação da Igreja Universal em Angola. O Mourão conseguiu piorar. Aí isso respinga para o Bolsonaro aqui no Brasil e respinga para o Brasil internacionalmente, principalmente para o governo Bolsonaro. Que saindo do Bolsonaro as relações voltam ao normal. Mas com o Bolsonaro a coisa tá feia lá em Angola. Pegou mal a entrevista que o Mourão deu. Quem não sabe, tudo isso começou quando o Mourão resolveu dar uma entrevista para a RTP, que é uma TV de Portugal, falar que, olha, a situação da Universal aqui, a gente quer que a situação melhore, no Brasil isso é uma questão política. Pensa numa coisa que pegou mal, foi a entrevista do Mourão. Eu vou dar todos os detalhes aqui do problema da Universal em Angola, como isso respinga no Bolsonaro, o Bolsonaro está desesperado com isso, e de como o Mourão falhou retumbantemente. Ó, que palavra bonita, retumbantemente. Eu tento não dar risada às vezes na notícia, mas eu vou te confessar, eu estava lendo e eu estava dando risada, porque, já eu explico, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para Bolsonaro? Se você é fora Bolsonaro, mas só se você é fora Bolsonaro, hein? Inscreva-se aqui no canal. Embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever. Essa é a cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. E aqui é o nosso carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas de Viamão, no Rio Grande do Sul. Essa semana a gente já rodou em 5 cidades. Agora, Mourão em Angola. Tá. O que aconteceu? Que, se você não estiver sabendo, aconteceu o seguinte, as redes sociais estavam, assim, explodindo nos últimos dias, por quê? Bolsonaro foi para o hospital e no mesmo dia o Mourão foi para Angola. O vice-presidente Mourão foi para Angola. O que ele foi fazer em Angola? Tá. Ficou lá um dia, ficou lá 2 dias, aí no segundo dia que ele estava lá, ele deu uma entrevista para a RTP de Portugal, uma entrevista de poucos minutos. Assim, 3 minutos de entrevista. E foi uma das poucas que ele deu lá. E o Mourão, você sabe, se você acompanha a política, você sabe, o Mourão não deixa de comentar nada. Perguntam para ele, ele fala. É incrível. Muitas vezes dando opiniões que não é a opinião que o Bolsonaro gostaria que ele desse. Por exemplo, quando o Bolsonaro falou, se não tiver voto impresso, não terá eleição. Eu já recuo disso, hein? Assista o vídeo passado que você vai ver que ele recuou disso. Mas perguntaram para o Mourão e no mesmo dia o Mourão falou, não, é claro que vai ter eleição. Para você ter ideia de como ele está em dessintonia com o Bolsonaro, não estão sintonizados. Aí o Mourão vai para Angola e na entrevista ele fala, eu não acredito que vai haver o impeachment do Bolsonaro, porque não há assim, um processo político para isso, não tem aquela comoção política para isso. Pode até ter comoção das ruas, mas não tem todos os fatores. Tá. E ele falou até sobre o impeachment do Bolsonaro, ele falou de uma maneira bem neutra, analisou politicamente o caso só. Tá. Aí perguntaram para ele sobre o que ele ia fazer em Angola. Aí ele vai e fala, olha, lá no Brasil tem uma questão que é política, eu sei que é uma questão privada, mas isso entra na política do Brasil, que é o fato da Igreja Universal estar sendo banida aqui de Angola. Ele fala com outras palavras, aí ele admite que a Igreja Universal é ligada ao Partido Republicanos, que é o partido do Feliciano, é o partido do Russomano. Ele tem vários pastores da Universal e de várias outras igrejas no Partido Republicanos, que é um partido da base de apoio do Bolsonaro. Tá, aí o Mourão fala isso e você pensa, caramba, o Mourão foi lá para tentar salvar o Bolsonaro, caramba, o Mourão gastou dinheiro público para trazer a Universal para o lado do Bolsonaro de novo. Por quê? Porque eu falei aqui algumas semanas, talvez um mês mais ou menos, eu falei, Bolsonaro está com um problema que 23 pastores da Universal já foram deportados de Angola. Pior, há outros vários para serem deportados, e todos eles da cúpula da Igreja Universal de Angola. Não é um pastorzinho qualquer, não, é da cúpula. Os bonzões. Inclusive, o braço direito do Edir Macedo também foi deportado de Angola, para você ter ideia de como está a situação feia.
E a única coisa que o governo Bolsonaro conseguiu ajudar é que eles não ficassem presos esperando para ser deportados. Eles estão em prisão domiciliar, quer dizer, não estão na prisão comum, estão em casa, nas suas mansões, esperando para ser deportados. Aí não vieram notícias, até porque isso é o tipo de coisa que é difícil de conseguir de um jornalista, a não ser que ele realmente vá muito atrás, de quantos foram deportados depois disso. Mas até o momento eram 23. E o Bolsonaro não tinha feito nada. A única coisa que o governo Bolsonaro fez foi, numa reunião com o pessoal de Angola, o embaixador do Brasil de Angola ofendeu os angolanos, mas ele ofendeu de uma maneira que você não faz ideia. Se a situação estava ruim, ele piorou 10 vezes. Por quê? Porque os angolanos já não queriam mais a Universal. A Universal estava sendo acusada de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, vários outros crimes. Lavagem de dinheiro, evasão de divisas e tem um outro crime financeiro que eles estavam sendo acusados. Sonegação de impostos, porque aqui no Brasil a igreja não paga imposto, mas lá tinha que pagar alguma coisinha. Até porque para transferir o dinheiro de Angola e trazer para o Brasil, os dízimos que o pessoal lá devolve, eles têm que pagar imposto para isso. E não estavam fazendo de uma maneira que não pagavam impostos. Aí o governo de Angola já estava por aqui, chega o embaixador do Brasil em Angola, o embaixador escolhido pelo Ernesto Araújo, e falou que, olha, vocês angolanos têm que devolver a Igreja Universal para o Brasil em tom de ordem. Veja bem, em outro país, em tom de ordem. Vocês angolanos têm que devolver a Igreja para a Universal e tem que parar com esses processos aí. Estanca isso aí. Você vai falar isso em outro país? Em outro país. O Brasil acha que Angola, por ser um país na África, é um país, só um país do terceiro mundo, vamos tratá-los como os nossos empregados. Eles fazem o que a gente manda. Não é assim, mas não é assim mesmo. Se ofenderam lá. Aí vem o Mourão, ele dá essa entrevista, o que acontece? Pegou mal, mas pegou muito mal nas autoridades angolanas, mas muito mal. Por quê? Eles imaginavam, o vice-presidente do Brasil vem aqui, ele vai falar o quê? Vai falar da gente fazer parcerias bilaterais, parcerias econômicas, o que o Brasil pode investir em Angola, o que Angola pode até investir no Brasil para ter retorno. Vamos fazer parcerias aqui, somos países que falam a língua portuguesa, países irmãos. O que o Mourão fala? Não, Angola tem que resolver o caso da Universal, porque no Brasil é um caso político. Para você ter ideia, em Angola, o governo angolano está fazendo de tudo para abafar na mídia esse caso da Universal, para tentar fazer não abafar o caso, mas sim abafar qualquer tentativa de politizar esse caso. Eles querem tudo, menos politizar a religião lá, no caso a religião evangélica em Angola, como é feito aqui no Brasil. Eles querem menos isso. Aí o Mourão vai lá e fala, não, é um caso político. Olha, pegou mal. Aí o Mourão também falou com esse jeito de colonizador, o Angola tem que resolver isso aí. Pô. Você não oferece nada. Você não faz política nenhuma. Fazer política é você falar, ver o que o outro quer, falar como você pode ajudar, como ele pode te ajudar, e assim todos vão prosperando. Isso é política. É um tentar conversar com o outro para todos prosperarem juntos. O que faz o embaixador? O que fez o embaixador? Tentou dar ordem, colonialismo. Aí o que faz o Mourão? Colonialismo. Eu não sei qual é o termo. Qual é o termo? Imperialismo do Brasil sobre Angola? Alguma coisa assim, tentando dar ordem para os angolanos. Pegou mal. Lá não tem presidente entreguista, muito menos para o Brasil. Se ele for entreguista, ele vai ser para um país europeu, para os Estados Unidos, assim como o Bolsonaro é entreguista para os Estados Unidos. Mas não vai ser para o Brasil. Então pronto, ficou ruim. Aí, para piorar, o que escancarou foi o fato de que eu tinha falado isso, hein? Quem assiste o canal aqui sabia disso há alguns meses. Eu falei, os bolsonaristas estavam tentando fazer uma comitiva de deputados e senadores, acho que só deputados, mas talvez tenha um outro senador, mas enfim, parlamentares, para ir a Angola para tentar resolver o problema, para tentar realmente aí tentar fazer política. Outro spoiler, são bolsonaristas, eles não sabem, eles vão chegar lá, é capaz eles ofenderem ainda mais os angolanos. Aposto, ponho 100zão que eles vão ofender os angolanos mais do que já estão ofendidos. Eu não gosto de aposta, mas se apostasse seria uma fácil, viu? Só aumenta e já pagamos muito caro por tanto desculpar. O Brasil já não aguenta, então vamos deixar claro com um grito na garganta: fora Bolsonaro, meu país vai crescer, fora Bolsonaro, acabou pra você.
ou no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay. Aproveita, também se inscreve no canal, eu também deixo no primeiro comentário as outras redes. Inscreva-se em todas, vamos pra cima deles, a casa deles está caindo. Falou!